Junto com o resto da sociedade, a agricultura estabelecida mudou sua ênfase e até mesmo seu interesse da qualidade para a quantidade. E juntamente com o resto da sociedade, não conseguiu ver que a longo prazo, quantidade é inseparável da qualidade. Buscar apenas a quantidade é destruir nos produtores as qualidades que são a única garantia da quantidade. O que preserva a abundância é a excelência. Quais são os resultados desse tipo de pensamento? Hoje eu vou ler um trecho do discurso do escritor e poeta agrário Wendell Berry sobre agricultura e cultura. Este discurso foi apresentado num seminário chamado Agricultura para um Pequeno Planeta, em 1974. A gente vai ler um trecho do discurso dele para responder essa pergunta. E eu quero aproveitar a obra dele para refletir sobre quais são as consequências da política agrícola do Lula e do PT, que concedeu um recorde histórico de subsídios para o agronegócio, o modelo industrial, e um recorde de falta de apoio para a reforma agrária, também histórico dentro das gestões do Lula e do PT. Que por um acaso faz a campanha, sempre que faz campanha, faz usando como base um dos movimentos sociais mais importantes que a gente tem, que é o movimento do Sem Terra. Vamos ver isso aí. Uma das maneiras que a gente tem de caminhar junto e colocar para frente o tipo de conteúdo, o tipo de prática, de princípio que a gente valoriza, é você clicar no sininho, apoiar o canal e, obviamente, compartilhar com seus comentários dentro das suas redes o porquê da importância dessas coisas que eu trago para a gente. Conto com você aí, já aproveita aí e clica aí. Vamos lá. O interesse da maioria das pessoas mudou do lar para o carro. Os ideais de zelo pelo ofício e parcimônia foram substituídos pelos objetivos de lazer, conforto e entretenimento. Criamos a primeira escala global do hedonismo e já não temos mais o mercado para vender um balde de nata, umas poucas dúzias de ovos caipira, um leitão, um cordeiro ou um novilho diretamente entre vizinhos. Esses mercados, eu acredito, foram fechados em nome do saneamento, mas para o enriquecimento enorme dos grandes produtores. Historiadores do futuro, sem dúvida, notarão a associação inevitável entre o saneamento e o lucro sujo. É um dos milagres da ciência, é claro, que os germes que costumávamos ter na comida foram substituídos por veneno. Em tudo isso, as poucas pessoas cujo testemunho tem importância têm visto a conexão entre a modernização das técnicas agrícolas e a desintegração da agricultura e das comunidades da agricultura familiar. O que chamamos de progresso agrícola envolveu de fato o êxodo rural forçado para milhões de pessoas. Eu me lembro, durante os anos 50, a indignação com a qual alguns líderes falaram da remoção forçada das populações das vilas em países comunistas. Eu também me lembro que em Washington o que se falava sobre a produção primária era cresça ou pereça. Uma política que ainda está em vigor. A única diferença aqui é o método. A força usada pelos comunistas foi a militar, conosco foi a econômica. Um mercado livre no qual os mais livres são os mais ricos. As atitudes foram igualmente cruéis e eu acredito que a longo prazo os resultados serão igualmente danosos. Não só para as preocupações e valores do espírito humano, mas para as possibilidades práticas de sobrevivência. E assim, aqueles que não puderam crescer, pereceram, não só na minha comunidade rural, mas em todas as comunidades da agricultura familiar por todo o país. A grande escala, como objetivo social ou econômico, entretanto, é a mais amorfa e instável categoria. É totalitária e estabelece uma tendência inevitável ao tirânico um, que será o maior de todos. Muitos que ficaram grandes para não perecer, agora estão sendo expulsos pelos que ficaram maiores ainda. O objetivo da grande escala não implica um objetivo social que não seja nocivo. Sua influência sobre nós talvez já tenha sido desastrosa e nós não tenhamos visto ainda o pior. Essa agricultura assassina de comunidades com a sua monomania de grandeza não é primariamente o resultado de produtores, embora tenha prosperado sobre suas fraquezas. É o trabalho de instituições da agricultura, de especialistas do agronegócio, pessoas que têm promovido a tal eficiência às custas da comunidade e quantidade às custas da qualidade. Ano passado, em Kentucky, 1.000 pequenas propriedades da pecuária leiteira fecharam. E isso foi reconhecido como uma aceleração de uma tendência estabelecida há muito tempo. Elas foram vítimas de políticas pelas quais importamos laticínios para competir com os nossos e exportamos tantos grãos que o preço da ração subiu drasticamente. Costumeiramente, um agrônomo da Universidade de Kentucky, colega meu, estava disposto a aplaudir o fracasso de 1.000 laticínios, cuja causa, supostamente, ele está sendo pago pelos próprios laticínios para servir. Eles eram produtores ineficientes que precisavam ser eliminados, ele concluiu.
Ele não falou de fato e não há nenhuma indicação de que ele tenha considerado qual seria o limite do seu critério. Ele propõe aplaudir esse mesmo processo ano após ano até que o maior e mais eficiente se torne sinônimo de único. Esse tipo de falta de cérebro é invariavelmente justificada apontando a enorme produtividade da agricultura americana. Mas qualquer abundância, em qualquer quantidade, é ilusória se não protege seus produtores. E na agricultura americana, a abundância sempre tendeu a destruir seus produtores. Junto com o resto da sociedade, a agricultura estabelecida mudou sua ênfase e até mesmo seu interesse da qualidade para a quantidade. E juntamente com o resto da sociedade, não conseguiu ver que a longo prazo, quantidade é inseparável da qualidade. Buscar apenas a quantidade é destruir nos produtores as qualidades que são a única garantia da quantidade. O que preserva a abundância é a excelência. Quais são os resultados desse tipo de pensamento? Os resultados são a diminuição drástica da população rural, da força política e o crescimento de uma vasta população urbana sem raízes e infeliz. Uma população que, por acaso, é degradantemente dependente do pequeno produtor rural e vota contra ele. Nossos problemas rurais e urbanos têm largamente causado uns aos outros. O resultado é um desperdício inimaginável de terras, de energia, de fertilidade e dos seres humanos. O resultado é que a vida da terra, que em seus processos naturais é infinita, foi rendida completamente dependente de serviços e produtos industriais escassos e finitos. O resultado é o desuso do que chamam de terras marginais, que seriam potencialmente produtivas, mas que dependem do cuidado humano intensivo, de uma familiaridade a longo prazo e da afeição. O resultado é a destruição quase total da cultura da agricultura familiar, sem a qual a produção, de qualquer maneira que seja exploradora ou extrativista, é impossível. Meu ponto é que a comida é cultural e não um produto tecnológico. Estou dizendo que cultura é uma categoria maior que a tecnologia e contém a tecnologia. Uma cultura não é uma coleção de relíquias ou ornamentos, mas uma necessidade prática e sua destruição invoca a calamidade. A cultura saudável é uma ordem comunal de memória, conhecimentos, valores e aspirações. Revelaria as necessidades e limites humanos, esclareceria nossos laços inescapáveis com a terra e uns com os outros. Asseguraria que observássemos as restrições necessárias e que o trabalho necessário fosse feito e bem feito. Uma cultura agrícola saudável só pode ser fundamentada na familiaridade, só pode crescer entre as pessoas solidamente estabelecidas na terra. Nutriria e protegeria a inteligência humana rural, que nenhuma quantidade de tecnologia pode substituir satisfatoriamente. O florescimento desse tipo de cultura já foi uma possibilidade forte nas comunidades rurais desse país. Nós agora temos apenas reminiscências daquelas comunidades. Se permitirmos que outra geração passe sem fazer o necessário para aumentar e encorajar essa possibilidade, vamos perdê-la completamente. E aí, não estaremos só invocando a calamidade, mas estaremos merecendo a calamidade. Esse é um trecho do discurso do Wendell Berry sobre cultura e agricultura proferido no simpósio Agricultura para um Pequeno Planeta, em Spokane, em Washington. A primeira parte desse discurso inspirou a escrita do livro The Unsettling of America, Culture and Agriculture, publicado em 1977. As culturas agrícolas do sul do país, estou falando agora do Brasil, do Cerrado Mineiro, Goiano, Baiano e Paulista, da Costa Atlântica, do Nordeste semiárido e do litorâneo, do Pantanal até a Grande Amazônia, sempre tiveram uma forte presença humana rural que ao mesmo tempo servia e resistia aos grandes latifúndios. Como alerta, a Ana Primavera, antes do acentuado êxodo rural de 1950, dizia que enquanto tínhamos uma população majoritariamente rural, a pobreza existia, mas as pessoas não passavam fome. Agora, no quinto turno do governo supostamente progressista Lula-PT, nós temos o maior recorde histórico de orçamento para o agronegócio e o recorde mínimo de apoio para a reforma agrária entre os turnos desse governo. Um partido que faz a sua campanha com base na reforma agrária, entre outras coisas. Qualquer semelhança com a realidade brasileira não é mera coincidência. Embora o Brasil nunca tenha passado por uma reforma agrária e sempre tenha funcionado como uma colônia composta por grandes latifúndios, desde o golpe militar de 64, as políticas agrícolas brasileiras são decididas pelo governo e corporações americanas. São as mesmas políticas do cresça ou pereça. Eu vou deixar para vocês um link na descrição do vídeo para o discurso completo do Wendell Berry. Agora, no dia 20 de novembro, eu vou subverter um pouco, pelo menos, a Black Friday, que é um símbolo do consumismo, dessa cultura industrial, trazendo para o meu trabalho uma nova forma de trabalhar com a dádiva. Se você tem interesse
no meu trabalho, se você acha que você pode se beneficiar do meu trabalho de alguma maneira. Eu garanto que a partir do dia 20, qualquer pessoa que possa se beneficiar do meu trabalho vai ter como ter acesso ao meu trabalho. Eu vou trazer um pouquinho da cultura da dádiva para dentro do meu trabalho. Simbólico que seja na Black Friday, um símbolo do consumismo, mas a gente tem que aproveitar as armas do inimigo. Abraço, até a próxima.